Pensa na ideia de simplesmente deixar de existir. Para sempre. Sem você, sem pensamento, sem nada. Para a maioria das pessoas, isso é o terror máximo. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Você já passou por isso. Por bilhões de anos, antes de nascer, você não existiu. Zero. E essa eternidade inteira de não existência nunca te tirou uma única noite de sono. Por quê? Um poeta romano, morto há mais de 2000 anos, apontou um espelho que pode dissolver o maior medo da humanidade. Não é autoajuda. É um argumento lógico, afiado, que filósofos discutem até hoje. E quando você olhar nesse espelho, talvez nunca mais pense na morte do mesmo jeito. A gente trata a morte como o vazio absoluto, o pior dos males, o fim de tudo. Faz sentido temer, né? Mas espera. E se o depois da morte for idêntico ao antes do nascimento? O mesmo nada. A mesma ausência total. E o antes, essa eternidade em que você não existia, nunca te assustou nem por um segundo. Então, por que o depois aterroriza tanto? Ou existe uma diferença real entre os dois? Ou o nosso medo está desalinhado com a lógica? E pensadores brilhantes brigam até hoje sobre qual das duas é a verdade. Começa pelo homem que disse a frase mais provocadora sobre isso. Por volta de 300 anos antes de Cristo, o filósofo grego Epicuro escreveu algo que ecoa até hoje. A morte não é nada para nós. O raciocínio. Enquanto você existe, a morte não está aqui. E quando a morte chega, você não está mais aqui para senti-la. As duas nunca se encontram. Não existe um você sofrendo a própria morte, porque no instante em que ela acontece, já não há ninguém para sofrer. Mas foi um seguidor dessa escola que criou a imagem mais inesquecível. O poeta romano Lucrécio, na obra Da Natureza das Coisas, pediu para o leitor fazer uma coisa simples. Olhe para trás. Pense em toda a eternidade que passou antes de você nascer. Os impérios, os séculos, o universo girando sem você existir. Isso te dá medo? Te causa angústia? Não. E então ele crava da ideia. Aquilo é um espelho. A natureza está te mostrando exatamente como vai ser o tempo depois da sua morte. E pergunta: você vê algo assustador nisso? Não parece mais tranquilo do que o sono mais profundo? Isso ficou conhecido como o argumento da simetria. E é quase perfeito. Quase. A simetria diz o seguinte: são dois nadas idênticos, o de antes e o de depois. Se um não te assusta, o outro também não deveria. Logicamente, é difícil de rebater, mas tem algo nesse espelho que incomoda. E não foi um qualquer que apontou o furo. Foi um dos maiores filósofos do século XX. Em 1970, o filósofo Thomas Nagel respondeu com uma objeção genial. Ele disse: os dois nadas não são iguais, porque a morte te tira algo e o tempo antes do nascimento não tirava. A morte é uma privação. Ela rouba os anos, as pessoas, as experiências que você ainda teria. O tempo antes de nascer não roubou nada, porque não havia nada para roubar. Você não poderia ter nascido muito antes e continuado sendo você, mas poderia ter vivido mais tempo. Por isso, dizia Nagel, faz sentido lamentar o futuro perdido, e não o passado que nunca existiu. E é aqui que o tema deixa de ser sobre a morte. Repara, se Nagel estiver certo, o seu medo nunca foi do nada em si. Foi de perder a vida, de perder o que você ama. O que assusta não é a ausência, é a interrupção. E isso muda completamente a pergunta. Não é mais como eu paro de temer a morte? É o que eu estou fazendo com o tempo que ainda me resta? Esse é o pulo do gato. Os dois lados, o espelho de Lucrécio e a privação de Nagel, te levam para o mesmo lugar por caminhos opostos. Lucrécio diz: relaxa, o depois é só o antes. Você já conhece esse silêncio. Nagel diz: justamente porque a vida é o único pedaço com alguma coisa dentro, ela é preciosa. Um tira de você o peso do fim. O outro te devolve o valor do meio. Juntos, eles não respondem se a morte é boa ou ruim. Eles fazem uma pergunta melhor.
Você está vivendo como alguém que entendeu que esse intervalo curto entre dois silêncios é tudo o que existe? Você não temia o silêncio antes da primeira nota da música. Talvez o silêncio depois da última seja exatamente o mesmo. A diferença inteira está na canção no meio. E essa você ainda está tocando.